Fala, meu povo! Vamos iniciar agora os nossos estudos sobre atos administrativos. Primeiro, deixa eu me apresentar. O meu nome é Neto Oliveira, sou professor de Direito Previdenciário e de Direito Administrativo para concursos públicos há mais ou menos 3 anos. Aqui está o meu Instagram, netooliveira.prof. A gente tenta fazer aqui o máximo possível para que você consiga captar a mensagem que a gente está transmitindo, beleza? Então, eu não sou de estar lendo muita coisa, entendeu? Eu quero mais que você tenha o seu caderno, tenha o seu material de revisão, tenha o seu material onde você pode sempre consultar a cada dúvida que você tenha, beleza? Então é isso que eu quero que você tenha nesse momento. É você fazer o seu caderno, é você fazer as suas revisões, é você fazer o seu material de consulta. Tranquilo? Então, meu nome de novo, Neto Oliveira. Muito obrigado por estar aqui hoje, beleza? Muito obrigado por estar aqui hoje. Quando eu comecei assim como você, aí do outro lado da tela, estudando para concursos, e hoje eu fui aprovado em 4 concursos. Então, hoje não, né? Então eu já fui aprovado em 4 concursos. 2 de carreiras policiais e 2 de carreiras administrativas. Então, para você que está naquela dúvida, será que esse estudo é só para carreira administrativa, é só para policial? Não, cara. Atos administrativos é uma matéria que cai em todos os concursos, beleza? O direito administrativo, melhor dizendo, é uma matéria que quase todos os concursos gostam de ter nos seus editais, beleza? Então, apresentações feitas, vamos para os conteúdos. Os conteúdos aqui vão ser atos administrativos. Como é que funcionam esses atos administrativos? Olha só, ato administrativo é tudo que manifesta a vontade da administração. Como assim? Vamos colocar na tela, vamos colocar na lousa. Então, atos administrativos, o estudo dos atos administrativos são a vontade, é a manifestação, melhor dizendo, é a manifestação da vontade da administração pública. Beleza? É a manifestação da vontade da administração pública. Beleza? Então, por exemplo, quando você está lá no sinal de trânsito, por exemplo, o sinal está verde. O sinal está verde. Você está no seu carro, o sinal está verde. Você passa. Não passa? Beleza. O sinal está vermelho. Você para. Ai, Neto, o que é que isso tem a ver? Cara, isso é um ato administrativo. Sim, isso é um ato administrativo. É o Estado dizendo, olha, pode passar. É o Estado dizendo, pare. O sinal está vermelho, pare. Beleza? Então é o Estado dizendo a você como você deve proceder no trânsito. Beleza? Ou seja, é a manifestação da vontade da administração pública. Beleza? É a administração dizendo, manifestando a vontade de você parar o carro ou de você prosseguir a sua viagem, beleza? Através do sinal verde, tranquilo? E isso quem é que faz? A própria administração pública, beleza? Então, aí temos nossa primeira conceituação de atos administrativos. Logo mais, não confundir um ato administrativo com o fato administrativo. Por quê? Porque o fato administrativo já é um pouquinho diferente, beleza? O fato administrativo é a implementação da vontade, certo? É quando a vontade da administração está sendo o quê? Implementada. Então, a implementação é chamada de fato administrativo, beleza? Fato, vou colocar logo aqui, fato administrativo, tá certo? Então, isso é a manifestação da vontade e o fato é a implementação desta vontade. Nós temos aqui, que os atos, eles podem ser atos unilaterais. Unilaterais. O que são atos unilaterais? Atos unilaterais é quando só a administração pública pratica, colocar assim, quando só a administração pública menciona sua vontade.
ou então suas regras. Beleza? Então, ó, atos unilaterais, por exemplo, é a administração pública dizendo o seguinte, olha, eu quero que você faça um estádio para a Copa do Mundo dessa forma aqui. Beleza. Então, quem é que vai pegar aquele procedimento para fazer o estádio da Copa do Mundo? Quem é que vai? As empresas, através de um processo chamado licitação. Beleza? Então, vem ali, ó. Abre um processo de licitação, abre-se um processo licitatório, e esse processo licitatório diz lá as regras em que a administração pública quer, para fazer o quê? Para criar aquele estádio, para chegar ao seu objetivo, beleza? Então, através dessa licitação, por exemplo, ela faz o quê? Ela menciona, ó, quando só a administração menciona a sua vontade, sem negociar com outras partes, beleza? Agora, existem também os atos bilaterais. Existem os atos que são bilaterais, beleza? Então, ó, atos bilaterais. O que são atos bilaterais? Atos bilaterais, se só aqui, ó, só a administração pública menciona a vontade, aqui, ó, a administração pública, mas não vou colocar iniciativa privada não, vou colocar o administrado ou então o particular mencionam suas vontades. Beleza? Então se liga, porque aqui, ó, nos atos bilaterais, nos atos que são bilaterais, como é que funciona? A administração mais o particular, beleza? A administração e o particular, eles estão o quê? Mencionando a sua vontade, certo? Estão mencionando a sua vontade. Agora é o seguinte, ó, a administração pública, ela tem elas têm as suas funções. Qual é a função? A função da administração pública. Olha só, o objetivo, a função que ela tem é atingir o interesse público. Beleza? É atingir o interesse público. Então, se liga, por quê? Porque aqui, se ele não está visando o interesse público, quer dizer que esse ato não é válido. Beleza? Quer dizer que esse ato não é válido. Tranquilo? Então, na administração pública, esses atos administrativos nada mais são do que a vontade da própria administração pública de publicar aquele ato. Beleza? Então, se liga, por quê? Porque isso aqui é um tópico que cai sempre em prova. E agora, ó, existe nessa manifestação aqui, ó, ela deve acontecer, certo? Por quê? Porque se liga, isso aqui, Banca Sebrasp, FCC, FGV, beleza? Essas bancas, elas já falaram muito sobre a manifestação. E a manifestação do ato administrativo, ela deve acontecer. Porque se liga, o silêncio administrativo, ou seja, a omissão administrativa, coloca aí, ó, o silêncio não é ato administrativo. Beleza? O silêncio administrativo não é um ato administrativo. Ou seja, deve haver o quê? A chamada exteriorização. Então aqui, ó, deve haver a exteriorização. Beleza? Deve haver, Neto, com toda certeza, sim. Beleza? Deve haver a exteriorização dessa vontade, certo? Então, se, por exemplo, a administração pública, ela não vê em lei, por exemplo, que ela pode executar algo, então o que é que vai acontecer? Ela fica inerte, ela fica parada, sem fazer nada.
Então, ela está praticando um ato ali? Não, ela está parada, beleza? O silêncio administrativo não é considerado ato. E isso aqui já foi questão do Sebrasp, já foi questão da FCC, já foi questão da FGV, beleza? Então, muita atenção com isso, tá certo? Nós temos aqui a supremacia do interesse público para falar sobre esses tópicos aqui. Mas isso eu vou deixar para a próxima aula. Beleza, meu povo? Então, ficamos por aqui. Te espero na próxima aula, no nosso próximo encontro. Fique com Deus e tchau, tchau.